sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, bem-vindos a mais uma aulinha de Geografia. E a gente vai estudar hoje mais uma região do Brasil. Na aula passada a gente estudou o Sudeste, nessa a gente vai estudar o Centro-Oeste, que é uma região extremamente grande em extensão territorial, mas tem 3 estados e mais um território chamado Distrito Federal. Nós temos Mato Grosso do Sul, Goiás e o Distrito Federal, que é onde fica a nossa capital, a cidade de Brasília. As cidades importantes de lá são, obviamente, Brasília, nossa capital, Goiânia, capital de Goiás, Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, e Cuiabá, capital do Mato Grosso. Lembra que eu falei que na aula passada que a coisa mais importante do centro do Sudeste era a economia, era a região mais rica do país. O Centro-Oeste é a região, digamos, mais nova, a região que está sendo colonizada depois, né? É uma região com cidades mais novas, tanto é que Brasília tem, sei lá, 50, 60 anos, né? Eu não me fugiu de cabeça aqui exatamente, peraí. Data de fundação de Brasília. Então, Brasília foi fundada em 1960, Brasília fez 70 anos esse ano, no dia 21 de abril. E como é uma região muito grande e muito pouco colonizada, quando as pessoas chegaram lá, elas notaram que tinha muita área a ser explorada ainda, ou seja, não tinha muita cidade, não tinha área como tem aqui no Sudeste, muitas áreas urbanas muito grandes, então tinha muita área para ser explorada pela agroindústria, além de ter terras férteis, extremamente planas, planície do Pantanal e a planície central do Brasil são algumas das maiores planícies do mundo. Então, área plana, terras férteis, sem ninguém morando, é perfeita para quê? Agricultura. Então a gente tem um crescimento muito grande da região, inclusive de riqueza e de pessoas por causa da agricultura. Uma outra diferença que ela tem para praticamente todas as outras regiões do Brasil é que as outras regiões do Brasil elas foram colonizadas por estrangeiros, portugueses, italianos, espanhóis. Você cansou de estudar isso na história do Brasil. A Sudeste foi colonizada por brasileiros do Sul e do Sudeste, principalmente. Pessoas e do Nordeste menos e mais tarde, na verdade. Muitas pessoas do Sul e do Sudeste foram para a região Centro-Oeste, porque lá a terra era muito barata, muitas vezes a terra saiu de graça, o governo deu terra para a população poder plantar, colher e tudo mais, e ganhar seu dinheirinho. Então, ela se tornou extremamente importante por causa do agronegócio, ou seja, da agricultura, de vender produtos agrícolas, seja ela plantas, animais, carne, soja, pipipipopopó. O grande, página, eu quero que vocês abram na página 227 do livro. A importância do agronegócio. Grandes destaques econômicos do Centro-Oeste é o agronegócio, agricultura, venda, acabei de explicar. A região é responsável por cerca de metade da soja e do milho colhidos no Brasil. E soja e milho vende não só no Brasil, mas vende no mundo inteiro. A soja e o milho brasileiro são exportadas para o mundo inteiro. Que está entre os maiores produtores do mundo. Também apresenta o maior rebanho de bovinos, ou seja, de bois do país. Ou seja, lá, soja, que é vendida no Brasil e no mundo inteiro, milho, que é vendido no Brasil e no mundo inteiro, e carne, que é vendida no Brasil e no mundo inteiro. É de lá. Então, o dinheiro deles vem disso. Soja, milho e carne, principalmente, mas também de vários outros produtos agrícolas. Lá tem pouquíssimas indústrias, tipo, de automóveis, dessas coisas tipo, mais modernas. Lá o negócio é agricultura mesmo, é alimento. Os caras são especialistas em produção de alimento. Para ter uma ideia, o Brasil... O Brasil tem 1/3 das pastagens do Brasil. Ela produz 47%, quase 48% da soja brasileira, quase 48% do milho do Brasil e quase 40% de toda a área de pastagem de toda a carne do Brasil.
Embora seja muito importante para a exportação e a indústria alimentícia, a agropecuária comercial, ou agronegócio, em geral apresenta aspectos negativos como concentração de terras, devastação de formações vegetais, apropriação de terras indígenas, conflitos entre essas comunidades e as empresas, etc. Cara, tem muito problema, tá? O Brasil hoje, não de hoje, o Brasil desde muito tempo é um dos países que melhor cuida das suas florestas no mundo, por mais incrível que pareça. Parece que eu sou maluco, mas não é. Infelizmente, as florestas elas estão destruídas no mundo inteiro e o Brasil ainda consegue preservar grande parte das suas florestas, ainda bem. Só que o Brasil é um país muito grande, é quase impossível de controlar tudo o que acontece no Brasil, portanto, esses conflitos existem. Existem leis no Brasil excelentes, que você consegue cuidar da terra através dessa lei. Se todo mundo obedecer a lei, seria perfeito, mas o problema é que as pessoas não obedecem a lei. Né? Então tem conflito, tem áreas indígenas que são extremamente férteis e que pessoas invadem, ao invés de negociar com os índios, eles vão lá e invadem, aí dá briga, aí dá tiroteio, aí um monte de gente morre, e é complicado. Isso acontece muito, muito no Centro-Oeste, principalmente no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul, que é uma área ainda mais do que a região de Goiás. Por outro lado, o agronegócio promove desenvolvimento de muitos serviços urbanos, escritórios de negócios, redes bancárias, empresas de transporte, comércio, equipamentos agrícolas, entre outros. Ou seja, emprego, ou seja, tirando pessoas da pobreza. Você sabia que uma das cidades mais ricas do Brasil, ou seja, que tem os maiores salários do Brasil, uma cidadezinha chamada Lucas do Rio Verde, no interiorzão do Mato Grosso, é uma região de muita soja, é a região que mais exporta soja no Brasil e várias empresas alimentícias têm sede lá. Isso gera emprego, não só emprego na agricultura, na plantação e na colheita, mas também no comércio, nos bancos, alguém tem que transportar. Então, isso gera muito emprego. Por um lado, se a gente tem problemas, por outro lado, a gente tem coisas muito boas. O dia que esses problemas forem diminuindo, essas coisas boas vão aumentando, vai ficar perfeito. O agronegócio é extremamente importante para o Brasil. A gente tem que buscar esse equilíbrio o mais rápido possível. Muitas indústrias também se instalaram no Centro-Oeste nas últimas décadas, principalmente em Goiás, fomentando o desenvolvimento econômico e a rápida expansão urbana dos municípios da região, principalmente das capitais. Ou seja, as empresas passaram a olhar para o Sudeste por causa da grana do agronegócio. Então, muitas empresas foram para lá. Né? Então, gera emprego, gera dinheiro, gera imposto, que gera uso na saúde, na educação. E se o Brasil for um país, quanto mais sério o país, mais sérios os políticos, isso vai ser melhor usado ainda. Então, a gente tem essas vantagens. Virando a página, indo para a página 228, tem lá do sul para o centro-oeste, ok? Estão vendo lá? A partir da década de 1960, o governo federal colocou em prática planos estratégicos para ocupar, povoar e integrar o Centro-Oeste. O Centro-Oeste era meio que abandonado pelos governos até 1960, né? até o final da construção de Brasília. Então, Brasília não podia ficar num lugar isolado. Brasília tinha que ter um desenvolvimento em torno de Brasília. Né? A construção de Brasília, a expansão da fronteira agrícola, ou seja, a agricultura não está mais só no Sudeste, no Sul, um pouquinho no Norte, um pouquinho no Nordeste, ela ir também para o Centro-Oeste. E a construção de rodovias, ou seja, estradas, foram as principais ações realizadas. Para promover a expansão da fronteira agrícola entre as décadas de 1970 e 1980, algumas medidas foram implantadas, entre elas destacamos os financiamentos para que agricultores pudessem pagar as terras adquiridas no desenvolvimento da agropecuária. Além da terra ser muito barata lá, o governo liberava dinheiro através da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil e do BNDES, que são 3 bancos que pertencem ao governo do Brasil, para os caras pagarem a perder de vista em centenas de prestações. Então, eu vou trazer um exemplo bem básico. Uma fazenda aqui no Sul, no Sudeste, custaria 1 milhão, lá custaria 100 mil, no Centro-Oeste, ou seja, 10% do valor, e o cara pagaria, sei lá, em 40 anos de R$100 por mês. Então era um negócio muito barato, era quase de graça. Eu não falo que é de graça, porque o cara tinha que pagar um dinheirinho mínimo ali todo mês.
E como é que ele pagava? Plantando. Então, para o governo ganhava esse dinheirinho por mês que o cara tinha que pagar, ali todo mês, que no final não dava 100 mil, dava 400 mil, 500 mil, mas ele também ganhava imposto, em geração de emprego, então, em geração de mais alimentos, os alimentos se tornam mais baratos, porque tem mais, né? Então, todo mundo ganhava. Segundo, os investimentos em infraestrutura de transporte para facilitar o deslocamento de pessoas e o escoamento da produção agropecuária. Muitas rodovias ligando as capitais da região ao restante do país foram construídas com destaque para a rodovia Belém-Brasília, que pelo nome vai de Belém até Brasília. Por que essa rodovia é tão importante? Porque ela conseguia pegar toda essa produção de alimentos, botar em caminhões e levar até o Porto de Belém. E do Porto de Belém ia para os Estados Unidos, para a Europa e para a Ásia. Olha só, nós conseguimos vender para o mundo inteiro. E mais, ao invés de construir uma rodovia que viesse até Porto Alegre, que seria uma rodovia gigantesca, enorme, levaria dias e dias, como leva dias e dias até hoje, você leva até Belém, leva menos dias, é muito mais rápido, bota num navio em Belém, ele vem pelo Oceano Atlântico até os portos de Itajaí, de Laguna, de Imbituba, de São Francisco, de Paranaguá, de Santos, ou até de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Então, isso tudo é levado, né? Então, olha, tem que pensar um pouquinho. O desenvolvimento e a introdução de técnicas modernas de produção, como as adotadas para a correção dos solos do cerrado, ou seja, não perder o solo, esse solo se manter fértil para sempre. Naturalmente ácidos e até então considerados inadequados para o agronegócio, ou seja, os caras pegaram um solo que não era fértil, que não dava para plantar nada, e com técnicas modernas, com adubamentos modernos, ele transformou em algo extremamente utilizável e mais, extremamente ecológico. Sim, o Brasil é pioneiro. O Brasil, cara, eu já devo ter falado isso ou em aula, em algum momento eu devo ter falado isso. Mas se tem uma coisa que o Brasil é bom, é no agronegócio. Nós somos excelentes, nós somos espetaculares. Eu vou repetir, o Brasil é muito bom em alguma coisa. Em cuidar da terra, em plantar, em colher e cuidar de fazendas, por mais incrível que pareça. Nós temos tecnologias, nós temos as melhores tecnologias do mundo aqui e mais. Nós produzimos algumas das melhores tecnologias do mundo. Isso é bem legal, isso é uma coisa boa no Brasil. E o Centro-Oeste usa muito, né? Então, várias universidades no Centro-Oeste, elas ganham muito dinheiro porque tem pesquisadores que melhoram essas tecnologias, que fazem novas tecnologias. Isso é bem legal. São cientistas brasileiros exportando para o mundo inteiro essas tecnologias. Por isso que o Brasil é tão bom em produzir alimento. Agricultores e trabalhadores de diversas regiões do país migraram para o Centro-Oeste atrás de dinheiro, cara. Destacando os agricultores da região sul, principalmente Rio Grande do Sul e Paraná. Santa Catarina teve menos, mas o principal, Rio Grande do Sul e Paraná. Quer a maior prova disso? Tererê. Tererê é a maior prova que gaúcho foi para lá. Rio Grande do Sul, frio, toma o quê? Chimarrão. Erva mate, água quente, toma um chimarrão. No Mato Grosso do Sul é muito calor. É muito calor. Você tomar chimarrão é maluco. Quem toma chimarrão lá é maluco. Vai morrer queimado por dentro. 40 graus, 42 graus na rua. Não, vou tomar uma aguinha quente. Pô, é maluco. Então eles trocaram água quente por água fria ou suco. Alguns tomam até com refrigerante. Mas é a mesma erva mate. Produzida de uma maneira um pouco diferente. Mas é a mesma erva. É o mesmo, entre aspas, chá. Só que ao invés de usar água quente, como é no Rio Grande do Sul, eles usam água fria. Ao invés de esquentar o corpo, como é no Rio Grande do Sul, eles refrescam o corpo. E tem mais ou menos ali o mesmo sabor. Então essa é a maior prova que os gaúchos foram lá para o Centro-Oeste. Esses migrantes dirigiram-se para a região do Planalto Central e para o norte do estado do Mato Grosso, quase perto lá do Amazonas, lá na Amazônia. Daí migraram para outros estados, especialmente Rondônia, que já é na região norte. Os agricultores que saíram da região sul para o Centro-Oeste foram atraídos pelas grandes extensões de terra, lembra? Muita terra e muito barata, pelos baixos preços e pelo fato de não haver geadas. O que acontece é que muitos agricultores no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, no Paraná, perdiam
suas colheitas, porque dava geada, matava a planta e toda a produção por água abaixo, né? De início, esses agricultores enfrentaram diversas dificuldades para se estabelecer, pois a região contava com infraestrutura precária ou inexistente. Os caras foram basicamente por meio do nada, né? Então, isso fez com que eles tivessem que lutar muito para conseguir se estabelecer lá. Aí, a partir de 1960, o governo fez tudo aquilo que eu já tinha falado antes, que melhorou muito a região centro-oeste. Atualmente, muitas empresas do agronegócio que atuam no centro-oeste pertencem a migrantes sulistas que se instalaram na região em meados de 1970. Estima-se que entre 75 e 96, aproximadamente 1 milhão de famílias têm emigrado do sul para o centro-oeste, levando aspectos de sua cultura. Ou seja, aquilo que eu estava falando da questão do tererê. Existem muitos CTGs naquela região, que é Centro de Tradição Gaúcha, onde as pessoas vão lá para cantar, dançar as músicas muito comuns do Rio Grande do Sul. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Valeu, sétimo ano. Até a próxima.